1h15, agora a gente fala sobre o Campeonato Brasileiro. Bola rolou no final de semana. Tivemos a Seleção Brasileira. Um pitaquinho antes, bem rápido, da Seleção Brasileira. Gostou ou não? Boa tarde, Valdinei Garcia. Boa tarde, Tony. Não gostei. Nem Acho eu. que a seleção... Panamá... Perdeu o encanto. A Seleção Brasileira perdeu. Panamá, você já é Panamá? Tá doido. 2-0. Era para bater uns 7, 8, 10. Perdeu o encanto, tá totalmente desorganizado. Uma confusão danada isso aí. Terrível. Futebol apresentado pela Seleção Brasileira ontem. Acharam... vai... Ei, Já era. Já era. Bom, os cara deram em cima do Brasil ainda. Quase que tomou gol, hein? A Série B. O Paraná venceu. 2-1. De virada, o Oeste. Tá bom. O Londrina empatou fora de casa, lá em Joinville, com o Joinville 1-1. Tá aí, né? Tá bom, então. No próximo final de semana tem Paraná e Joinville. Paraná e Londrina, lá no Estado do Café. Vamos lá. Muito bem. Vamos aos resultados, então, do Campeonato Brasileiro Série A. Bola rolou aí no final de semana. Algum resultado te surpreendeu ou não? Não, futebol apresentado hoje pelos times brasileiros, a gente não surpreende mais nada. Verdade. Bom, o América estava vencendo o Cruzeiro e cedeu um empate. Para você ver, o Cruzeiro com o timaço que tinha, com o Marcelo Oliveira. Né? Acabou hoje o América, o Coelho foi lá e quase ganhou do Cruzeiro ainda. Atlético venceu o Figueirense. Nós vamos ter os gols desses jogos todos aí, produção. E para você ver o Atlético Paranaense com o Figueirense. O Figueirense foi melhor que o Atlético. Era para vencer ainda. Então vamos acompanhar então o jogo do Cruzeiro aí. Vamos lá. Cruzeiro e América fizeram o clássico mineiro da rodada. E foi o Coelho quem saiu na frente quando aos 29 minutos, Vitor Rangel fuzilou a meta do Fábio. O empate veio aos 36 minutos do segundo tempo, quando Robinho lançou para Arrascaeta bater de primeira, sem chances para João Ricardo. Cruzeiro 1, América também 1. Muito bem. Agora nós temos o Atlético Paranaense que venceu o Figueirense, placar 2-1 e quase que cede o empate. Vamos lá. Finalmente saiu a primeira vitória do Furacão no Brasileiro. Evandro foi o grande nome da noite e foi dele o primeiro gol. E no segundo, olha a jogada do garoto. Passou como quis pela defesa do Figueira e cruzou para Thiago Heleno ampliar de cabeça. Bruno Alves fez o de honra do Figueira aos 28 da segunda etapa. Atlético 2, Figueirense 1. Mas fez os deveres de casa, o Atlético, né? Venceu. Bom público, né? Os 3 pontos garantidos, já saindo daquela zona do marasmo, da zona do rebaixamento. Vamos lá, o time do Bruno aqui da televisão, Chapecoense 1, Santa Cruz 1, vamos lá. Chapecoense e Santa Cruz se enfrentaram na Arena Condá. O tricolor saiu na frente com Arthur, mas a Chape empatou com esse gol contra de Thiago Costa. Resultado final, 1-1. Esqueceu. Esqueceram de mim. Final. O Santa Cruz está aí, um dos times que veio da segunda divisão. Eu acho que o Santa Cruz vai ser um outro trabalho, cavalo paraguai, igual o Sport do ano passado. Foi ganhando. Não, mas eu acho que o Santa Cruz vai engrenar. Tá bom, tudo bem. Muito bem. Nem tudo eu posso concordar com você. Claro, né? A Ponte perdeu para o Flamengo, placar de 2-1. Um jogo tumultuado, hein? Bastante. Aliás, por onde o Flamengo passa, travou tudo aí? Por onde o Flamengo passa, dá rolo ultimamente. Só dá estrago, hein? Roda aí para nós, então, por favor. A Ponte Preta recebeu o Flamengo e saiu na frente aos 11 com o Wellington Paulista de cabeça. Apenas 9 minutos depois, Felipe Azevedo cabeceou contra a própria meta e deixou tudo igual. Ainda na primeira etapa, Jorge chutou da entrada da área e deu números finais ao marcador. Ponte Preta 1, Flamengo 2. Bonito o gol, né? Bonito. Mas falha do goleiro, viu que ele tropeçou nos jogadores, ficou e chegou a bater e fora. Corinthians venceu o Sport, os 2 técnicos reclamaram do horário do jogo. 11 horas, 11 horas da manhã no Brasil, assim, não sei se é mesmo. E lá no Nordeste, principalmente, é muito calor, né? Vamos ver os gols, então. O Corinthians não tomou conhecimento do Sport na Ilha do Retiro e derrotou o adversário. Luca fez o primeiro de cabeça para o Timão. E Marquinhos Gabriel bateu de primeira para fazer essa pintura. Sport 0, Corinthians 2. Eu não entendo como que a zaga, 4 marcando 1 e 1 consegue subir e bater de cabeça ainda. Os jogadores, os zagueiros do nosso futebol brasileiro é uma piada, Parece que tá amarrado, né? Vamos mudar a página aí? Vamos lá. O Vitória acabou empatando com o Atlético Mineiro, placar de 1-1. Veja os gols aí.
A Arena Fonte Nova foi palco do duelo entre Vitória e Atlético Mineiro. E foi o visitante que saiu na frente aos 36 minutos, quando Patrick chutou e Fernando Gabriel aceitou. O Vitória lutou o tempo todo, mas o empate só surgiu aos 33 da etapa complementar, com Chiesa que tocou na saída de Vitor. Vitória 1, Atlético Mineiro também 1. Aí, time do Bom Baiano, o time do Bom Baiano não tá legal não, né? Que peru do goleiro, hein? Poxa vida. Pierre, dançarino, mas essa parte deixa quieto. Gente boa. São Paulo venceu o teu time, placar de 1 a 0. Você esqueceu o Fluminense. Fluminense Botafogo. Desculpa, aí, Fluminense. Eu não... Jogo difícil de assistir. Eu assisti Feio, esse jogo, feio. mas olha, eu vou te contar, porque eu tô com um bombril lá em casa. Tiraram? Me cortaram o negócio lá e só Quer sobrou assistir? esse jogo pra assistir. Vamos lá, roda aí. Inchado. No clássico carioca do final de semana, o Fluminense se deu bem e derrotou o Botafogo. O único gol da partida saiu dos pés do artilheiro Fred. Fred. Bobeira da zaga E também. deixar o Fred de bobeira ali é pedir pra tomar gol, né? Ixi. Agora sim, 1 a 0 pro São Paulo, Esse é do Bombril? fora o baile. Esse é do Não, Bombril? o Bombril assistiu o Fluminense. Não, o Bombril que passou na TV aberta. É mesmo? Aham. Vamos, assistiu o Botafogo. Na TV aberta? É, a TV aberta. Ah. 1 a 0 aí pro São Paulo, fora o baile. O placar foi pouco, mas o Palmeiras dançou, hein? Que Veja aí. isso. Melhor no... O São Paulo recebeu o Palmeiras e somou mais 3 pontos no Brasileirão. Ganso recebeu o cruzamento e de cabeça garantiu o triunfo do tricolor paulista. São Paulo 1, Palmeiras 0. Quem entregou? A zaga. Pois é, Não tem que tirar jogar pra fora? tem, né? Bola pro mato pro jogo de campeonato. O Santos também bem devagarote também, né? Perdeu Casa. pro Internacional. Mas sem Lucas Lima, Gabigol, tudo na seleção. Bota aí né? o gol. 1 a 0 pro Internacional Colorado Gaúcho. O Internacional bateu o Santos na Vila Belmiro. O gol da partida saiu da cabeça de Ailon aos 38 minutos do segundo tempo. Santos 0, Internacional 1. E aí, o Grêmio que venceu o Coxa, placar de 2 a 0. Vamos ver os gols do Grêmio, porque do Coxa tá difícil de assistir. Meu Deus. O Brasileirão tem novo líder e é o Grêmio, que não tomou conhecimento do Coritiba. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Marcelo Hermes cruzou e Everton fez o primeiro. No segundo tempo, Luan converteu cobrança de pênalti e decretou a vitória do tricolor gaúcho. Grêmio 2, Coritiba 0. Os dois gols, falha do Carlinhos. Um ele fez o pênalti e o outro ele perdeu a bola. Ficou E marcando. o time não tem criatividade. Não, contratou... Erra muito. Casim. Sei lá, que Jogou dá no futebol onde. turco, É. inglês, passou pelo Fenerbahçe, jogou Agora com o sim, Alex. agora vai. Agora vai. Casim, marca esse nome, hein? O Alex... Dolly Casim. O Alex foi indicação, o presidente foi indicação do Alex, tá aí. Tá aí. Né? A maravilha que nós temos de presidente e agora mais um indicado. Vamos ver. A classificação rapidamente, Grêmio Internacional, a dupla gaúcha. Grenal, né? E Santa Cruz e Corinthians formam os 4 primeiros colocados. Depois vem Flamengo, São Paulo e Fluminense com 7 pontos. E fechando a primeira página ali tem a Chapecoense, que ainda está entre os 10. Aí começa a complicar, né? Atlético Mineiro com 5, Santos com 4 pontos, junto com o Botafogo, com o Coritiba, com a Ponte Preta e com o Atlético Paranaense, que saiu da zona do rebaixamento, né? Então, se o campeonato terminasse hoje, Figueirense, América, Mineiro, Cruzeiro e Sport serão rebaixados. Para você ver, Cruzeiro, para estar na zona do rebaixamento, apenas que é a E o terceira Atlético Mineiro também não está legal. Né? Os dois times de Minas não estão legal. Exatamente. Vamos ver aí então a próxima rodada. Vamos lá, pode comentar rapidinho. Inter e Atlético no Beira-Rio, né? Corinthians e Santos em São Paulo, clássico, né? Quero ver para quem o Bruno vai torcer, porque ele é coxa branca e chapecoense. Ele vai querer empate, mas o Coxa precisa vencer, porque joga em casa. Pois E no Dorival de Brito, porque o Couto Pereira está em reforma, né? Santa Cruz e Sport, Botafogo e Cruzeiro. A outra página. Atlético Mineiro e Fluminense, Figueirense e São Paulo, América e Ponte Preta, Flamengo e Vitória e o clássico em São Paulo, Palmeiras e Grêmio. No meio de semana esses jogos. Na quarta e quinta-feira, né? Muito bem. E esqueci rapidamente, fale. o Monte Sião perdeu em casa no sábado no futsal, 4-3, de virada, jogava bem, não sei o que acontece, joga bem e perde o jogo. Né? Mas na quarta-feira venceu também aqui, uma goleada,
E o time do Rio Branco também venceu o Operário na sexta-feira no Campeonato Sub-17, 2-1. Aliás, mostramos os gols aqui no sábado, inclusive. E para encerrar, teve um amistoso Master do Avaí de Paranaguá. O jogo foi 0-0. O Adilson Vação arrecadou quase meia tonelada de alimento para doar para as entidades em Paranaguá. Parabéns, Adilson Vação, pelo trabalho. Beleza, então. Mais futebol na Litoral Sul às 8 da noite. 8 horas e um grande abraço pessoal do Ceará. Família Ceará venceu o Bahia pelo placar de 8-2 na grama sintética e Valdinei Garcia com a família Ceará. Estava lá o Estrovante. Só que não fez gol nessa. Meu pai do céu. Passou batido. Muito bem, valeu, obrigado pela tua participação. Grande abraço. Abraço até segunda-feira. Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho, já voltamos.